Contar histórias é compartilhar de uma magia, onde adultos e crianças se encontram em situações absolutamente especiais e fazer com que esses momentos se tornem as próprias histórias das vidas de cada um de nós. Embora tenham sido tomadas pequenas liberdades artísticas, a breve história contada aqui trata-se de uma história real. Nossa história começa numa cidade do interior dos Estados Unidos. A professora, Virginia, encaminhou-se à casa dos pais de seu aluno Tommy e disse: "Deixe eu me apresentar. Meu nome é Virginia. Eu sou a professora do Tommy e gostaria de conversar sobre o desempenho dele nos estudos." "Então, dona Virginia, o que está acontecendo?" "Olha, o seu filho tem uma personalidade difícil. É muito desligado, preguiçoso e não se interessa pelo estudo. Então, a direção da escola achou melhor afastá-lo. A partir de hoje, a matrícula dele está cancelada." "Que? A matrícula está cancelada? Não, não pode ser. O meu filho precisa estudar. Se ele não puder ir à escola, quem irá ensiná-lo?" "Sinto muito, senhora, mas a decisão já foi tomada. Não podemos permitir que ele continue atrapalhando o desempenho dos nossos bons alunos." Então, após essa notícia, a mãe de Tommy chamava-se Nancy resolveu levar seu filho até o centro da cidade para que pudesse obter uma orientação. Então, após alguns exames, veja a notícia que ela recebeu. "Dona Nancy, o seu filho troca letras, inverte números e tem dificuldade em decorar palavras. Quando esta dificuldade é diagnosticada, os pais e a criança podem evitar uma série de aborrecimentos. Trocar letras como o B e o D, o P e o Q, faz parte da rotina das crianças que têm que conviver com a dislexia, assim como a dificuldade de decifrar as frases ou dar sentido às contas matemáticas. Os sintomas, no entanto, são frequentemente confundidos com problemas de inteligência, o que é um erro grave. O disléxico tem geralmente a inteligência normal. Reconhecer os sintomas da dislexia evita que a criança perca o interesse pela escola e, no futuro, deixe de estudar. Para uma criança disléxica, a sala de aula se transforma em um pesadelo e as provas em obstáculos intransponíveis. O resultado emocional abrange a autoestima baixa e uma péssima imagem de si mesmo. Preguiçosa, infantil, desinteressada, burra, são apenas alguns dos adjetivos que a criança recebe quando começa a apresentar os sintomas. E além da dislexia, dona Nancy, segundo os exames, o Tommy tem 35% de audição e 65% de deficiência auditiva. Ele ouve muito pouco. Vocês conseguem imaginar o coração dessa mãe? Descobrir que seu filho foi expulso da escola, que sofria dislexia e que era praticamente surdo, ouvia bem pouco. Para Nancy, muita coisa passou a fazer sentido. Continuou trabalhando duro, pois dela dependia o sustento da casa também. Mas todo o momento restante, decidiu permanecer ali ao lado de Tommy. Decidiu inclusive que ela mesma iria ensiná-lo a ler e a escrever. E foi isso o que ela fez. Mas não pensem que foi fácil. Por causa das dificuldades de Tommy, sua mãe precisava repetir muitas vezes uma mesma lição até que ele entendesse. Sua mãe repetia e repetia, e repetia, e repetia, e repetia, e repetia a mesma lição diversas vezes, pacientemente. Tommy aprendeu não só a ler e a escrever, mas também
a amar sua mãe. Criou vínculos tão fortes que, quando cresceu um pouco mais, começou a trabalhar numa estação de trem para ajudar no orçamento da casa. Tommy começou a desenvolver um interesse crescente pelos livros e, nos intervalos de seu trabalho como vendedor de jornais, gostava de folhear livros que falavam de ciência. Não demorou muito para que conseguisse um emprego num laboratório de pesquisas. Alguns anos depois, Tommy viria montar sua própria oficina experimental. No ano de 1878, Tommy começou a trabalhar em um experimento. Mas os materiais que ele utilizava não se combinavam. Então, decidiu consultar seu amigo Henry, que era estudado e inteligente. Tommy, não adianta insistir. Ninguém até hoje chegou a essa solução. Eu que estou cursando uma universidade não conseguiria sequer elaborar o emprego dos filamentos e nem obter as temperaturas necessárias. Que dirá então você que não possui nem escolaridade? Desista, Tommy. É muito difícil. Mas Tommy continuou repetindo, e repetindo, e repetindo, e repetindo, e repetindo. O mesmo experimento, trocando os materiais e experimentando diferentes filamentos e diferentes temperaturas. Então, no ano de 1879, quando chegou ao filamento ideal, resolveu consultar Henry novamente para saber que material usar. Tommy, você ainda continua insistindo nesse projeto? Quando não consigo alguma coisa, eu nem tento novamente. Mas você já tentou mais de 2000 vezes e não conseguiu. Por que não desiste? Não desisto, Henry, porque agora sei 2000 vezes como não errar. Estou chegando perto. Então, após inúmeras tentativas, Tommy finalmente chegou aos algodões carbonizados, que em certo nível de aquecimento são capazes de produzir a solução que ele tanto havia buscado. Naquela noite, Tommy armou-se de coragem. Pisou o medo. Sonhou o possível. Queria encontrar o novo, embalando em seu ser o triunfo solitário. Podia ser que o chamassem de louco, mas estava certo de que não o era. Muito mais do que qualquer outra coisa, seguia seu coração, deixando-se levar pelas mãos da esperança. A mesma esperança que agora o arremessava em direção ao futuro. E foi na noite do dia 21 de outubro de 1879 que o menino pobre, desacreditado dos professores e que sofria de dislexia e surdez, vencendo todas as adversidades e contra todas as expectativas, viria a acender a primeira lâmpada elétrica da história da humanidade. Tommy, cujo nome completo era Thomas Alva Edison, ficaria conhecido não apenas como o inventor
podemos supor, porque beira o inimaginável. Thomas Alva Edison, preguiçoso, desinteressado, não, aventureiro do conhecimento. Tommy se tornou empresário e montou uma companhia de pesquisas científicas. Então, Henry foi procurado. Você tinha razão, Tommy. O fracasso é a oportunidade de se começar de novo, inteligentemente. Gostaria de ser seu assistente. Vamos, venha, Henry. Você é bem-vindo para trabalhar comigo. Henry, cujo nome completo era Henry Ford, se tornaria mais tarde o fundador da multinacional montadora de veículos Ford. Mas antes de se tornar um dos maiores empresários da história do capitalismo, Henry Ford quis ter como mestre o menino Tom, que a professora considerava preguiçoso e desinteressado. E foi na casa de Tommy, numa noite de dezembro, em que pela primeira vez se adornaria com luzes uma árvore de Natal, para enfeitar e celebrar a festa do nascimento de um outro menino, que veio para dizer que a luz está dentro de cada um. Tom sabia que a luz estava dentro dele, só que ele precisou de mais de 2.000 tentativas para encontrá-la. Mas quando a encontrou, Thomas Edison iluminou o mundo. Não satisfeito com a invenção da lâmpada, a luz dos lampiões a gás passou aos poucos a ser substituída por pequenas redes elétricas de iluminação. Com isso, inaugurou-se uma nova época, a da utilização da eletricidade como energia economicamente viável. Não satisfeito, Tommy passou os anos seguintes desenvolvendo sistemas para o setor, influenciando profundamente a vida moderna. Criou também o telégrafo, o fonógrafo, a vitrola e a primeira câmera projetora de cinema. Durante sua vida, teve mais de 1.093 patentes registradas e, mesmo sendo praticamente surdo, divulgou diversas de suas invenções em público. Certa vez, chegou a declarar que, se fizéssemos todas as coisas de que somos capazes, literalmente, nos surpreenderíamos conosco. Então, certo dia, Tommy foi procurado pela sua professora, que o havia expulsado da escola. Nossa escola estava cega. Nós reconhecemos que você realmente é alguém dotado de grande inspiração. Não, professora, o meu trabalho é resultado de apenas 1% de inspiração e 99% de transpiração. 1% de inspiração e 99% de transpiração. O que Tom quis dizer é que ele realizou feitos surpreendentes, mas não era melhor do que ninguém. Não tinha uma mente melhor do que a de ninguém. Não tinha mais dinheiro do que ninguém. E nem estudou em escolas melhores do que ninguém. Pelo contrário, foi expulso da escola. Ele agradecia, inclusive, o fato de ser surdo, porque quando precisava se concentrar, não se distraía com os ruídos exteriores. Tommy, como todo mundo, tinha dificuldades. Sérias dificuldades. Só que ele era esforçado. Só que ele era motivado. Só que ele foi incentivado. Aprendeu com sua mãe a não desistir facilmente.
e se encantou e se apaixonou pelo universo mágico do conhecimento. Nancy Edison, a mãe de Thomas Edison, é um símbolo, um modelo dessas pessoas que têm a estranha capacidade de acreditar nos desacreditados, de apoiar os fracassados e de amar os não amados. Meu amigo, minha amiga, ninguém está aqui por acaso. E ninguém chega por acaso até você. Se alguém te procura com desânimo, é porque você tem um estímulo. Se alguém te procura com dúvidas, é porque você tem o caminho. Se alguém te procura com desespero, é porque você tem a serenidade. Se alguém te procura com rigidez, é porque você tem a música. Se alguém te procura com medo, é porque você tem o amor. Ninguém chega por acaso até você. Se alguém te procura em meio à escuridão, é porque você é a luz do mundo. E eu quero deixar uma frase de Walt Disney. De nada vale ser luz se não for para iluminar o caminho dos outros. Walt Disney era fã incondicional de Thomas Edison. A lâmpada saiu de dentro de um gênio. Será coincidência que nas fábulas o gênio saia de dentro de uma lâmpada? Ele gostava tanto que criou um personagem para ele, o professor Pardal. Não era o cientista das 1001 invenções? E quando o professor Pardal tinha uma grande ideia, o que aparecia no balãozinho em cima da sua cabeça? Uma lâmpada. Pois bem, Tom nasceu em Port Huron, estado de Michigan. Dedicou sua vida para que o maior número possível de pessoas pudesse ter acesso aos benefícios de suas descobertas. Aos 89 anos de idade, quando faleceu nos Estados Unidos da América, em sua homenagem, o país inteiro apagou a luz. Muito obrigado.